Permitir estar aqui reunido hoje para estarmos aí discutindo um assunto tão importante e sério, né? Para o nosso país e para as nossas vidas. E para as vidas daquelas pessoas que a gente tem a responsabilidade sobre elas. Quero agradecer ao Carlinhos, né, nosso presidente do PSDB de Piraí, ao Dr. Nilo, pela oportunidade que me deram, estão me dando, de estar aqui à frente, para estar compartilhando com vocês, amigos, um pouco daquilo que a gente aprendeu a respeito dessa questão, desse assunto, que é a reforma política. Eu vou falar então um pouco sobre plebiscito e referendo, né? Não tenho nenhuma pretensão, né, de estar esgotando o assunto, né? Eu sei que muitos de vocês certamente sabem muito mais do que aquilo que eu vou aqui colocar, mas espero estar podendo, para alguém de vocês que porventura tem alguma ainda dúvida ou necessita de algumas informações, que a partir daí então espero estar podendo ajudar a estar construindo, né, um entendimento melhor, né, sobre que forma melhor o país, o Brasil e o povo brasileiro tem que ser consultado, né, nessas questões importantes. Vou começar então abordando, vocês receberam, né, alguns papéis, antes de iniciarmos esse trabalho, a abertura, vocês receberam alguns papéis e entre eles, aí está um resumo daquilo que eu estou aqui, vou falar, né, e também um artigo da revista Veja. E dentro desse material está aí 10 perguntas que a Veja, por ter feito, né, uma análise, uma releitura aí dos últimos 10 anos do governo federal, então a revista Veja preparou 10 perguntas como entendendo ser as perguntas mais importantes para que, se realmente tiver que ocorrer um plebiscito, essas perguntas têm que ser incluídas. E nós então distribuímos esse papel, né, esse artigo em anexo aí, para vocês depois então, por gentileza, estarem exercitando aí a cidadania, né, dizendo se vocês concordam ou não com essas perguntas que a Veja preparou. Entre essas perguntas está tipo, se nós concordamos com que os jatos da FAB, né, sejam utilizados por políticos e autoridades. Se nós concordamos que as campanhas políticas sejam financiadas por dinheiro público, já que pagamos, né, o povo brasileiro, 5 meses do ano já é pago em impostos e não tem... o retorno em benefício é muito pouco e ainda temos que pagar, ainda financiar campanhas políticas. Tem também aí a questão do réu primário, se o sujeito que comete um crime e pela alegação de ser réu primário, ele cumpre um percentual mínimo e depois é solto, se nós concordamos ou não. E outras 7 mais perguntas que a Veja preparou e está aí para... a gente está então exercitando, né, essa nossa direito, né, da democracia que nos concede, né. Bom, a Constituição de 1988, no artigo 14, tem ali disposto 3, digamos, ferramentas, né, para o exercício da democracia direta. É o referendo, é o plebiscito e é iniciativa popular. A gente vai falar então um pouquinho aqui sobre o plebiscito e o referendo. O Congresso já decidiu, já chegou à conclusão e já bateu o martelo que esse ano não tem o plebiscito, por razões, né, que entendeu e nós também estamos de acordo que não é possível haver um plebiscito esse ano. A presidente Dilma, como o Dr. Nilo bem colocou, dando como salvadora da pátria e querendo se colocar como quem
sugere as coisas para resolver o problema da nação, em clamor, né, a discussão das ruas. Então apresentou aí, mudando o foco da coisa para a reforma política, como realmente ela é necessária. Mas plebiscito não se encaixa, né, adequadamente, e o Superior Tribunal Eleitoral fez uma estimativa. O Congresso então já decidiu que não haverá, e o Superior Tribunal Eleitoral então fez uma estimativa de que, para que se ocorresse um plebiscito no Brasil, nos dias de hoje, o custo seria em torno de 500 milhões de reais, então R$500 bilhão, né? Alguns entendidos de política, já experientes na coisa e tal, a gente já tomou algum conhecimento de que, como esse assunto vai ter que ser mantido, a reforma política vai ter que ser tocada adiante, vai ter que ser trabalhado em cima disso, mas que isso provavelmente será feito na eleição de 2014, pegando então uma carona, né, na eleição que já virá, já está programada. Então o custo para isso certamente será bem menor, né? Muito bem. Plebiscito, ele, aqui só para a gente engrandecer um pouquinho mais, né, como a gente disse, e a gente vai aprendendo, vai vendo aqui e ali, vem do latim plebiscito, plebiscitus, né? E na Roma antiga, né, queria dizer decreto da plebe. Era ali o voto ou o decreto, né, tomado em concílio, né, por um grupo pequeno de plebeus, mas que só servia e só se aplicava aos plebeus, né? Muito bem. Hoje, o plebiscito, ele é da seguinte forma, na prática, né? Como é que ele funciona? O Congresso, e somente o Congresso é que convoca esse tipo de consulta popular, e não o presidente. O Congresso, então, na intenção de elaborar leis, no caso para a reforma política, melhores leis, leis que se adequem, né, melhor às necessidades políticas, né, de moralização e tudo mais da política brasileira. Então o Congresso elabora perguntas e coloca à disposição do povo, para que o povo então vá às urnas e diga se concorda ou não. Sendo que essa consulta, as respostas, quando, né, findadas, né, o Congresso não é obrigatoriamente, ele não tem a obrigação de absorver essas respostas e elaborar as leis que ele pretende elaborar para tal reforma. Então, essa é uma questão. O referendo já funciona da seguinte forma. O referendo, o Congresso, ele já elabora as leis para essa reforma política tão necessária e coloca à disposição, né, da sociedade, do povo, através do pleito, né, do referendo, uma consulta popular, né, e coloca à disposição do povo as leis já elaboradas. Então, quando o cidadão vai à urna, ele já toma conhecimento da lei e ali ele responde se concorda ou não. Concordando com a lei elaborada pelo Congresso, essa lei, automaticamente, ela tem que ser já colocada em prática. E, do contrário, ela é descartada. Bom, eu preparei, então, aí já vai aqui a minha opinião pessoal, naquilo que eu entendo do que é positivo e o que é negativo entre o plebiscito e o referendo. Na questão do plebiscito, claro que vocês vão tirar as conclusões de vocês, certamente que vão. É por isso que eu ressalto que é uma opinião minha. E aqui eu vou colocar então alguns argumentos, porque que eu acho o plebiscito negativo
para o Brasil hoje, para o eleitor hoje, e por que eu acho o referendo a forma mais positiva para uma consulta popular. O plebiscito, como a gente falou inicialmente, as perguntas que são colocadas diante de nós, infelizmente, o povo brasileiro, na sua grande maioria, é desinformado, desinteressado, alienado às questões políticas. Podemos até aí dizer que com uma certa razão, devido a tudo que nós temos acompanhado na política nacional e o que os políticos, né, manipulam lá no Congresso. A gente vê por aí como foi, por exemplo, na questão da PEC 37, né, do Ministério Público, tirando do Ministério Público o direito, né, de investigativo e tudo mais. E se o povo não se manifestasse, né, essa lei ia passar e era menos um órgão para fiscalizar tanta roubalheira na política nacional, no executivo, no legislativo. Então, o que acontece? Essa pouca informação e interesse, né, do eleitor, quando o Congresso coloca diante dele as perguntas, né, que ele quer colocar para poder elaborar suas leis, devido a essa má informação, pode ser que, numa interpretação errônea, né, da parte do eleitor, chega ao Congresso uma resposta que possa também vir a ser criada uma lei que, na verdade, a sociedade não tem nenhum interesse de que ela seja criada. Ao invés de ser algo benéfico, acaba sendo aquilo que não se espera. Outra coisa também é que, quando essa consulta é feita a quem pouca informação tem, desinformado, alienado, né, não tem conhecimento dessas questões, ao responder aquele questionário, ela pode muito bem estar fazendo aquilo que muitos dizem, assinando um cheque em branco. Porque ela vai estar dizendo sim ou não, principalmente quando disser sim, né, e o Congresso, os políticos, os maus políticos, né, ali usarem aquilo de forma, como eu disse, errada e prejudicando mais ainda, né, o que precisa ser corrigido na política nacional. Outra coisa também, na questão do plebiscito. Quem garante que as perguntas que vão ser colocadas diante de nós, eleitores, são realmente as que nós queremos responder? Como, por exemplo, além das que a revista Veja, né, preparou, e ela, com muito mais, né, entendimento do que nós, sabe e preparou ali essas 10 perguntas, e que são muito mais, tem também a questão do voto obrigatório. A sociedade reclama muito sobre isso. Por que somos obrigados, se vivemos num país democrático, por que somos obrigados então a votar? Também, será que vão nos perguntar se nós concordamos com os benefícios, com as regalias que os congressistas têm, né, em todas as esferas, federal, estadual e municipal? Se nós concordamos com o número excessivo de representantes que tem no Congresso Federal, né, que tem no estadual e até mesmo nas câmaras municipais. Quer dizer, são perguntas que eles colocarão diante de nós, ou que deixarão de colocar diante de nós, e que nós, como eleitor, gostaríamos de estar participando, né, nesse exercício democrático, né, usando essas ferramentas que a Constituição de 88, no seu artigo 14, nos coloca à disposição. E por aí vai. Né? Essas são aquilo que nós entendemos como inadequado para uma consulta popular à sociedade pelo meio do plebiscito. Na questão do referendo, né, é diferente. Né? Quando o Congresso anunciar, né, que haverá uma consulta popular através do referendo, certamente que as entidades, né, formadoras de opinião, aquelas que
que tem forte influência, né, nas decisões e no próprio Congresso, enviando ali sugestões e digamos, de certo modo, forçando o Congresso a tomar decisões que a própria sociedade deseja ver, né, como sendo sua resposta, OAB, Ministério Público, as ONGs e tudo mais, essas entidades estarão enviando para o Congresso as sugestões que elas entendem, para que o Congresso aí sim elabore essas leis, né, e traga, né, e coloque diante do eleitor, do cidadão, isso já de uma forma melhor elaborada, né, segundo o que realmente nós, eleitores e cidadãos brasileiros, desejamos ver como uma reforma política verdadeira e que atenda, né, às necessidades do país, né, do nosso Brasil e dos dias de hoje. Não temos aqui, como eu disse, nenhuma pretensão de estar falando tudo a respeito. Espero que tenha, então, né, nessa breve e rápida momento, compartilhando com vocês, estar colocando aí algumas coisas que a gente entende como sendo aquilo necessário, né, para uma reforma política e para o entendimento do que é realmente um referendo e um plebiscito. Muito obrigado. Eu quero agradecer o companheiro, membro da nossa comissão executiva,